Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo ao podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta onde conversamos com empreendedores das ONGs sobre gestão, liderança e captação de recursos. Eu sou Rodrigo Cavalcante da Fomenta e conduzirei mais essa conversa. Antes de iniciarmos o episódio, eu gostaria de deixar uma dica super legal e um tema que sempre gera muito interesse por todas as ONGs. A Daiane França, da nossa equipe, está produzindo a série de artigos 7 formas de captar recursos com empresas. De forma prática, você encontrará dicas de como utilizar essa estratégia tão importante de captação de recursos. Acesse agora www.portaldoimpacto.com e não deixe de conferir. A minha convidada de hoje é ex-atendida da organização que ela lidera. Por meio dela, conseguiu suas primeiras experiências profissionais e o primeiro registro na carteira aos 15 anos como recepcionista. Aos 18 anos, ela foi convidada para retornar à organização para compor a equipe administrativa. A partir daí, passou por diversos departamentos: financeiro, encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho, secretaria, apoio contábil, recepção e muitos outros. Durante sua trajetória dentro da organização, foi também aprimorando seu conhecimento técnico e se formou em gestão de recursos humanos com 2 MBAs, um deles em estratégia de negócios e outro em gestão de pessoas. Mas não estava satisfeita. Hoje ela é estudante de serviço social. Com toda essa bagagem e conhecimento sobre a organização, assumiu como gerente da organização das suas 2 unidades, uma que fica em Campinas e outra em Louveira, São Paulo. Hoje eu converso com Adriana, gerente da organização Patrulheiros. Adriana, seja muito bem-vinda ao podcast do Impacto. Obrigada, Rodrigo, é um prazer. Para a gente começar aqui então, Adriana, é o momento do pitch, para a gente conhecer um pouquinho mais da organização e entender o que o Patrulheiros faz. Então, conte para a gente. Patrulheiros é uma instituição sem fins lucrativos, que está aqui na cidade de Campinas, com uma filial na cidade de Louveira, entidade beneficente de assistência social totalmente voltada para adolescentes e jovens de 15 a 24 anos. Administrada pelo Rotary Club de Campinas Sul, é uma diretoria completamente de voluntários, tá? E existem alguns programas registrados aqui para que os jovens ingressem no mercado de trabalho, tá? Nosso público é totalmente de vulnerabilidade social. Nós temos alguns projetos dentro da instituição, destacamos um deles, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que é um serviço ministrado pelo patrulheiro. Nós atendemos jovens de vulnerabilidade social e esse público a gente atende até com alimento, tá? Então, agora nessa pandemia, nós conseguimos retirar lá do banco de alimentos do Ceasa, do Mesa Brasil, nós fizemos atendimento para eles completamente presenciais nas residências por conta da pandemia, mas é um público de 50 jovens atendido pela entidade no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Além desse programa, nós temos a Formação Geral para o Mundo do Trabalho, que também são jovens de vulnerabilidade social, que vêm lá da periferia, que vêm através do CRAS, do DAS, referenciado pelas escolas. E essa primeira formação que nós passamos para eles aqui nos patrulheiros é para que a gente tenha pelo menos uma noção do mercado de trabalho. Nesse tempo que ele está fazendo essa formação, nós temos uma equipe que busca, né, a primeira parceria com a empresa para que ele possa ser admitido no programa Jovem Aprendiz. Esse outro programa é um programa de 1.840 horas, todo registrado, né? Nós temos CMDCA, CMAS na cidade de Campinas, na cidade de Louveira também, e esses adolescentes acabam entrando no mercado de trabalho como aprendiz depois, tá bom? Essa é uma patinha dos serviços. Fora isso, nós temos os projetos que nós desenvolvemos aqui com os jovens, nós temos um programa de estágio. Então, dentro dos projetos que a entidade atende, nós temos oficina, nós temos orquestra, nós temos Kung Fu, capoeira, nós temos ginástica artística, tudo gratuito para os adolescentes que fazem parte dos nossos programas e da sociedade em geral, né? Patrulheiros Campinas também conseguiu, no ano de 2020, contribuir com a cidade de Campinas, deixando o espaço que não estava sendo utilizado por conta da pandemia, para que fosse montado o hospital de campanha. Então, ele é uma entidade beneficente, completamente voltada para a sociedade. Então, o hospital de campanha da cidade ficou aqui no nosso espaço cedido, né? Não teve custo, não teve cessão foi uma cessão de espaço, na verdade,
Eles montaram o hospital e aqui eles ficaram o tempo necessário, tá bom? Acho que é esse um pouquinho da história dos patrulheiros. Nossa, muito legal, Adriano. Trabalho super amplo, né, na cidade de Campinas e com a filial em Louveira. E você estava comentando que você é uma ex-patrulheira, né? Como vocês chamam os atendidos de vocês. Me conta mais sobre essa trajetória, né, dentro da organização, até você chegar hoje nessa posição de liderança. Então, eu digo que eu sou uma eterna patrulheira, né? Que esse é o termo que a gente usa, porque uma vez patrulheiro, sempre patrulheiro, né? Eu comecei aqui na instituição como aprendiz, na época nós tínhamos o título de office boy. Eu comecei aqui aos 12 anos, então foi o meu primeiro emprego, minha primeira experiência. Eu tive a chance de receber uma carta, que na época era uma carta para a gente chegar em algum lugar, então eu fui trabalhar no consultório. Eu consegui o meu registro depois de 3 anos, que era uma coisa bem difícil da época de um jovem, né? Receber um registro aos 15 anos. Eu tive o meu registro, primeiro registro aos 15, fiquei lá nesse consultório até completar 18 anos e fui convidada para voltar para a instituição. Então, desde os 18 anos eu estou aqui, essa minha trajetória já está fazendo 26 anos como funcionária, 30 no total. Então, aí eu cheguei na instituição para trabalhar numa área financeira, acabei me aperfeiçoando na área, trabalhei em apoio contábil, fui passando de sala em sala, recepção, encaminhamento, e eu construí uma trajetória aqui dentro. Estudei bastante, me aperfeiçoei bastante, e eu amo a causa. Então, eu falo que eu sou fruto da instituição. Eu trabalho aqui com muita gente competente, um grupo de funcionários bem engajados, e hoje eu tenho o prazer de dizer que eu sou gestora de recursos humanos de primeira formação, eu tenho um MBA de gestão de pessoas, outro MBA de estratégia de negócios, e hoje eu mergulhei de cabeça, eu sou estudante de serviço social. Então, eu acho que terceiro setor está no meu sangue, eu consegui conciliar todas as minhas ideias dentro do patrulheiro. Hoje eu exerço um cargo de gestão, eu trabalho direto com a gerência, né? Direto com a presidência, direto com a diretoria da instituição. Meu cargo é de gerente. Hoje eu sou também conselheira suplente do CMAS da cidade de Louveira. Eu sou conselheira titular do CMDCA da cidade de Campinas, na qual eu faço parte como coordenação da Comissão do Jovem Aprendiz. E eu também sou conselheira no Conselho da Juventude da cidade de Campinas. Então, eu acho que a minha trajetória aqui é de aprendizado mesmo. Eu comecei aqui aos 12 anos, eu tenho muito orgulho de estar aqui ainda. E amo o que eu faço. Eu acho que essa é um pouquinho da minha história. Eu acho que estudar sempre, aprender sempre e evoluir. Então, eu acredito que estar nos conselhos da cidade é trazer as coisas novas, o que está acontecendo, né, dentro da socioaprendizagem, dentro da legislação, para que a entidade consiga trabalhar da melhor forma possível. Muito legal, Adriana. Tanto a sua trajetória como a participação nos conselhos de extrema relevância, né, para que as organizações participem dessas discussões, pautando políticas públicas, cobrando a execução, né, de políticas e leis que já existem muitas vezes, né? Então, esse trabalho do conselho e participação enquanto sociedade civil, enquanto OSCs, é muito importante. E eu queria entender, né, que essa trajetória foi muito legal, né? Você foi atendida, voltou para a organização, você comentou que foi passando de sala em sala, né, absorvendo conhecimento de diferentes áreas até a posição que você está hoje. Eu queria que você comentasse para a gente como você acha que essa trajetória, né, estando do outro lado, como atendida, passando por outras áreas, como isso influencia nas suas decisões, né, enquanto hoje gestor, enquanto líder, como isso ajuda a você ter um olhar para a organização. Eu queria que você comentasse isso com a gente. Acho que ajuda bastante, né? Eu me coloco bastante no lugar do jovem, então, quando a gente busca um curso de capacitação, até para os colaboradores, a gente busca da melhor forma para que ele consiga falar a linguagem do jovem, para que ele consiga transmitir da melhor forma, né? E eu acredito que tendo vivido, né, a história de ser uma jovem, a primeira oportunidade, eu não perco a chance de contar a minha história para os adolescentes, né? E eu peço para que eles voltem na instituição todas as vezes que eles saem, terminam o contrato, e quando eles voltam para contar a história deles, eu consigo me encaixar. Histórias de sucesso, hoje o Patrulheiros tem um lema, preparando jovens, transformando vidas, e eu acredito que a gente
esteja no caminho certo, porque a cada jovem que volta para a instituição e conta a história de sucesso, seja ele por ter ingressado na faculdade, seja ele por ter conseguido um emprego, né, um registro, uma outra oportunidade, eu acredito que a minha trajetória acaba sendo um exemplo para que eles tenham, né, um pouco mais de força de vontade para conseguir o registro, o emprego, segunda oportunidade dentro da empresa na qual eles estão participando. Muito legal, né? Acho que esse caso prático, né? Você que passou e como mudou a Sim. sua vida, o patrulheiro, inspira os jovens, né? Acho que é muito legal isso e acredito eu nessa importância quando a gente pensa nas organizações ter essa proximidade, né? Quando você conta a sua história, ela é muito genuína, né? Alguém que Sim. passou ali servindo de inspiração. Muito, muito bacana, muito legal. E entendendo um pouco hoje sobre o Patrulheiros, né? Indo para nossa parte aqui de gestão, que a gente sempre gosta de abordar bastante aqui no podcast, eu queria que você comentasse, né? Você está falando sobre a sua experiência, sobre estudos, né? MBAs que você fez, sobre a sua experiência passando por diferentes áreas. Como você enxerga, né? Hoje gestão no terceiro setor e seu papel de liderança. Qual que é o papel de um líder à frente de uma organização? Eu acredito que o líder ele tem que estar sempre à frente das inovações. Eu tenho histórias aqui no Patrulheiro que quando eu cheguei todo mundo era office boy, ninguém tinha registro, e aí de repente a legislação mudou, nós precisamos registrar todos os jovens, a gente precisou fazer curso de capacitação, aperfeiçoar, nós registramos. De repente a legislação mudou novamente, a gente mudou a carga horária. Eu acredito que estar no cargo de liderança, eu acho que é esse pelo exemplo mesmo. Eu consigo mostrar para as pessoas o quão é necessário estudar, correr atrás das informações para que a gente trabalhe de forma certa. Então, todas as semanas a gente tem alguma coisa nova para estudar. Então, a gente precisa muito estar dentro da legislação, a gente precisa, né? Essa é a minha responsabilidade como representante nos conselhos, e no cargo de liderança eu tenho que realmente estar à frente de todas as informações para trazer para a equipe da melhor forma possível. E Adriana, como que vocês têm feito hoje a captação de recursos, né? Como é que é essa estrutura hoje? A gente estava até conversando antes um pouco, você falou que dá uma mudança muito importante na lei de aprendizagem, né? Que tem feito vocês olharem para a captação de uma forma diferente. Então, como que vocês organizam hoje, como vocês têm olhado para o futuro a captação de recursos da organização? Hoje a captação de recursos da instituição ela está voltada para dois eixos, né? Antes, até 2 anos atrás, nós não tínhamos um departamento de projetos, então os nossos recursos eram oriundos exatamente das empresas parceiras. Cada jovem atendido pela instituição que tem um contrato de aprendizagem com uma empresa parceira, nós recebemos o custo desse programa de aprendizagem pela empresa parceira. Hoje não mais, né? Como a legislação está mudando, nós tivemos aí a pandemia, nós tivemos muitas mudanças acontecendo na lei da aprendizagem, porque nós não queremos que o adolescente vá para a empresa como mão de obra barata, que não é isso o programa de aprendizagem. Então, hoje, conseguir um parceiro que entenda que o patrulheiro fornece um aprendiz, que não é mão de obra barata, né? Que a gente trabalha dentro da assistência social, que ele não é simplesmente uma cota, é um pouco complicado, né? E hoje na cidade, não digo só em Campinas, mas nós temos muitas outras instituições trabalhando com aprendizagem. Então, hoje nós temos um departamento de projetos que trabalha com a captação de recursos através de editais. Então, hoje nós temos aqui o nosso programa do esporte, né? Além do FMDCA, que a gente consegue uma verba, a gente já está correndo atrás de recursos. Hoje nós temos o FIEC, que patrocina o nosso programa do handball da instituição. Então, assim, é um programa muito novo, né? O Projetos é um departamento novo da instituição, mas é um departamento que está crescendo. Então, hoje nós temos alguns planos para que esse departamento cresça, que a gente consiga outros recursos, para que a entidade consiga se manter, porque a cada mudança de lei, a cada mudança de nomenclatura, de detalhes que a gente tem que mexer na aprendizagem, que a gente vai seguir o que a lei está pedindo, nós temos sim algumas quedas de quantidade de adolescente e a nossa estrutura precisa se manter. Então, hoje nós estamos correndo para que esse departamento de projetos esteja bem alinhado, bem desenvolvido, para que a gente consiga outras formas de captação de recursos, para que a gente não fique só
esperando o parceiro, né? Que é o nosso objetivo final, mas a gente não pode ficar com uma fonte só. Legal, Adriana. Eu acho que quem estiver nos assistindo aqui, ouvindo, deve estar curioso, né? Algumas organizações de qual que é o papel desse setor de projetos, né? Como é que ele funciona no dia a dia? Estão de olho nos editais? Como é que ele tem se organizado? Acho que é legal você trazer essa cozinha de casa para também inspirar outras organizações, né? Com certeza. Projetos, ele olha assim todos os dias os editais municipais, estaduais, até os federais, né? Nós corremos atrás de todos os tipos de recursos, seja ele municipal, federal, nós cadastramos a instituição nas plataformas na qual a gente consegue fazer, né, algum retorno para a instituição. Hoje, por exemplo, a instituição tem 2 carros doados e então nós temos todas as certidões da instituição para que a gente consiga buscar o recurso. Então, o papel do departamento de projetos é esse: manter todas as documentações da entidade, fazer leituras de editais, verificar se a gente se encontra apto a participar e fazer o lançamento do edital. Então, todo o recurso que entra na instituição é para o jovem, então todos os projetos inscritos é em benefício dos jovens, então todas as nossas oficinas, que há alguns anos não existia, hoje a gente consegue manter capoeira, ginástica artística, kung fu, futebol, que são atividades extras que a entidade fornece para os jovens através do departamento de projetos, através de captação de recursos. Temos também, né, na cidade de Campinas, a FEA, que abriu uma opção para a gente, que é a vitrine de ONGs, então nós estamos também cadastrados, então nós estamos fazendo as propagandas para que os nossos eternos aprendizes, as empresas parceiras, os rotarianos da cidade, companheiros de todos os segmentos que queira doar alguma coisa para os patrulheiros, tenha um portal, né, claro, transparente, para que a gente consiga fazer as prestações de contas e entregar direitinho para que a gente não tenha problema depois, tá bom? Muito legal. Então, papel importante aí, né? De ler bem o edital. A gente conversa Exato. de vez em quando com alguns parceiros nossos do outro lado, né? Enquanto financiadores. E eles dizem para a gente que às vezes a gente chega a 30%, 40% o número de inscritos que não atendem os pré-requisitos mínimos, né? E entendendo que a organização tem uma estrutura super enxuta muitas vezes, né? Vocês têm quantas pessoas no setor de projetos hoje? Uma pessoa. No departamento de projetos, Imagina uma pessoa entrar num edital e ser eliminado pelo pré-requisito. Quanto tempo foi perdido, né, Adriana? Quando a gente não tem esse detalhe, esse olhar apurado ali para o que está dizendo o edital, né? Mas para que a equipe do projeto funcione direitinho, no nosso caso, com uma pessoa, nós temos uma outra estrutura por trás, né? Nós temos toda a documentação que é feita pela secretaria, todas as tributos, tudo certinho. Então, cada um tem o seu papel dentro do fechamento de um edital. Porque a partir do momento que há a leitura do edital, tem que estar com toda a documentação. Se não tiver toda a documentação, a gente não consegue participar do edital e não vai ter sucesso, né? Muito bom. Legal também que os projetos já estão começando a aparecer. Exato. E seguindo aqui, Adriana, gostaria de entender um pouquinho mais nessa sua trajetória dentro do Patrulheiros. Você tem alguma história de algum erro na gestão, captação de recursos que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, erro, eu acho que foi a demora da criação de projetos, viu? Do departamento de projetos, né? Realmente o Patrulheiros demorou bastante para a gente buscar. A gente tem uma história aqui que a gente fala que quando fala Patrulheiros na cidade, parece que nós somos os primos ricos, porque como todo o nosso balanço é publicado, fica parecendo que a nossa estrutura é muito grande, né? Então, quem olha de fora entende que é uma organização que se sustenta, que trabalha, que não precisa. Mas é o contrário. Tudo que chega na instituição é repassado para os nossos adolescentes. Então, isso está muito claro nos nossos balanços. Então, é dinheiro de passagem. Nós recebemos da empresa parceira e repassamos os custos para os adolescentes. Então, realmente, o Patrulheiros demorou bastante para criar esse departamento, mas agora ele já existe, ele já está caminhando e nós estamos nos aperfeiçoando para que a gente consiga atender o jovem da melhor forma, né? Que ele tenha uma estrutura, que ele consiga vir na instituição com outros projetos. E nós não atendemos só os jovens, nós atendemos a família dos jovens também, né?
Então, nós temos mais ou menos aqui, se for contar entre famílias, 55 anos de existência, mais de 100 mil jovens e suas famílias atendidos. Então, nós temos uma história na cidade de Campinas e demoramos um pouquinho, mas que agora a gente está pedindo, né, ajuda, colaboração do pessoal para que as estruturas se mantenham, que a gente consiga trabalhar com qualidade, porque o público precisa e a gente tem que trabalhar da melhor forma, né? E Adriana, se você estivesse olhando um pouquinho lá para o seu começo, né, no Patrulheiros lá com 18 anos, sabendo que você ia chegar nesse lugar que Com você 12, está hoje, né? com 12, eu cheguei aqui aos 12. Com 12 anos, Com verdade, 12 verdade. anos, isso. Se você, com 12 anos, né, soubesse ali que você ia chegar nesse lugar que você está hoje, né, enquanto gerente, coordenadora, posição de liderança, como você teria se preparado para esse lugar? Até a gente pensando aqui como também dicas, né, para quem está assumindo uma posição, quem está galgando uma posição de liderança no terceiro setor. O que você teria buscado, né, estudar, olhar antes, que poderia ter poupado alguns desafios que você enfrentou durante sua trajetória? Olha, como toda sonhadora, né? Eu sempre almejei um cargo acima, então eu sempre lutei para que eu conseguisse, né, trilhar a minha história da melhor forma. Mas eu comecei com o RH, por exemplo, né? Eu achei que como a gestão não chegaria tão fácil, então eu comecei lá no operacional, eu demorei um pouquinho para poder entender que eu era capaz de chegar a um cargo de gestão, né? Mas eu acho que talvez eu teria feito ao contrário. Hoje eu sou estudante de serviço social, mas talvez se eu tivesse feito essa faculdade lá atrás, eu conseguiria contribuir um pouco mais com a instituição, né? Hoje eu digo que eu sou serviço social na raça e a formação ainda não chegou, né? Porque eu acho que a partir do momento que você conhece a legislação, que você trabalha, você acaba sendo um pouquinho de assistente social, mas não é a minha formação. Mas ainda deu tempo, né? Eu estou fazendo a formação agora, minha quarta faculdade, e eu consigo inspirar as outras pessoas aqui como exemplo, né? Eu não perco nenhum curso de capacitação quando a gente fala de terceiro setor, eu sou bem curiosa, então eu corro atrás de cursos, não só para mim, mas para a equipe toda. Hoje o Patrulheiros tem mais de 60 funcionários internos, né, na folha de pagamento para colocar, né, a roda, né, para a gente fazer o patrulheiro caminhar, girar. Então eu não estou sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. Então ser gerente do Patrulheiros eu falo que é bem fácil, porque a equipe é bem motivada, a equipe corre atrás das informações. Quando a gente tem alguma mudança, a gente realmente para, estuda, analisa, verifica. Então, na minha trajetória, eu falo que eu só encontrei pessoas boas no meu caminho. Então, eu tenho aquelas pessoas que me esticaram a mão e acreditaram no meu trabalho, que me deram a primeira chance, que eu digo lá nos 12 anos, né? 12 anos, o que vai ser aí do futuro? E acreditaram no meu potencial, me trouxeram de volta para a instituição quando eu completei meus 18. Então, foi me dando uma chance aqui, uma chance ali, uma chance de aprender um pouquinho mais. Então, hoje eu consigo conversar com os departamentos com propriedade, eu sei exatamente o que cada departamento faz, de que jeito que a gente faz, e a equipe acaba me ajudando e me dando, né, esse retorno de que está indo tudo bem. Então, eu acho que ser gerente aqui dos patrulheiros, tanto de Campinas quanto de Louveira, eu acredito que a gente vai ter outras unidades aí no futuro. Eu acho que é conhecimento mesmo, é buscar informação, é estudar, é correr atrás do que realmente almeja, é ter o ECA debaixo do braço, é ter a lei da aprendizagem na ponta da língua, é conhecer mesmo carga horária, é tentar colocar tudo aquilo de aprendizagem dentro da instituição para que a gente trabalhe, né? Eu acho que transformar a vida é uma coisa muito séria. Nós mexemos com os sonhos dos jovens quando eles chegam aqui na instituição, eles não têm perspectiva, eles não sabem direito o que eles estão fazendo, né? Então, quando a gente vibra cada empresa parceira que a gente tem uma contratação, a gente fica triste quando a gente perde uma empresa parceira, porque é um local de aprendizagem que a gente deixa de colocar um jovem, e a cada jovem que volta, que conta a sua história, que fala que deu certo, que foi sucesso, eu acho que a equipe toda, né, fica feliz, porque aí é um sonho realizado, é um trabalho que a gente fez, é uma luta que teve sucesso. Eu acho que é um pouquinho disso.
Eu não sei nem como explicar direito o que é estar no patrulheiro, porque é a minha vida, né? Eu digo que é a casa onde eu escolhi, que eu escolhi crescer profissionalmente e deu super certo, né? Eu espero terminar minha trajetória profissional aqui também, né? Porque eu comecei muito cedo, então vai chegar a hora que eu vou deixar a minha cadeira para passar para outra pessoa, mas eu queria que isso fosse de uma forma bem tranquila e que alguém viesse com o mesmo amor que eu tenho para a entidade, para que dê continuidade, né? Então, esse é um pouquinho da minha história, Rodrigo. É a minha vida. Legal. Eu sou mãe de adolescente que passou pelo programa também. Eu me orgulho muito. Hoje, minha filha é registrada também na empresa na qual ela fez a aprendizagem. Então, essas histórias é que motivam, né? Então, quando a gente pede um dia a mais estudando ou correndo atrás de alguma coisa, tem significado, né? É uma vida a mais que a gente ajudou, que a gente construiu. E quando eles chegam aqui, eles não têm a perspectiva de para onde ir. Então, eles precisam ser guiados. E eu acho que a equipe patrulheira está fazendo um papel bacana nessa trilha de sucesso dos adolescentes que passam por aqui. Nossa, demais, Adriana. Tô arrepiado aqui de ouvir, porque tá claro no seu olhar, tá claro na sua fala, todo esse carinho e como você acredita nesse propósito, né? Daí eu acho que o exemplo vivo você continuar a querer, né, se aposentar nesse local que te formou e te deu a oportunidade, mostra isso e faz toda a diferença, né? Quando a gente está no terceiro setor, no fim, a gente tem que acreditar, né, nessa causa, nesse propósito, porque isso faz toda a diferença de como a gente se dedica, de como a gente coloca a nossa energia, de como a gente atrai parceiros, como a gente atrai pessoas, como a gente engaja a equipe em busca desse propósito maior. Então, muito incrível essa trajetória, super legal para você compartilhar com a gente. E chegando aqui quase no final já da nossa conversa, a gente tem um momento aqui para compartilhar um livro, um vídeo. Você tem alguma indicação para a gente? Não, eu acho que é livro mesmo, olha... Vendedor de Sonhos, eu acho que é um livro que a gente aplica muito aqui na instituição. Augusto Cury é um escritor maravilhoso e eu acho que é o que a gente vende aqui na instituição, sonhos futuros, né? Então, esse é o meu livro favorito, é alguma coisa que eu deixo lá na cabeceira da minha cama, que eu tenho um pedacinho todo dia que me motiva a perder horas de sono, que eu falo que é investimento, para poder fazer faculdade de noite, para poder, né, correr atrás de todas as leituras que eu preciso. Eu brinco bastante que eu aprendo de noite para ensinar de dia. Então, todas as vezes que eu preciso motivar a equipe para fazer alguma coisa diferente, eu tiro, sim, as minhas horas de sono para poder aprender, para poder trazer o melhor para a equipe. Então, meu livro, como recomendação, é O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Que demais, que demais. Seu livro de consulta de cabeceira. A gente vai deixar o link aqui, o nome, para quem quiser consultar, comprar essa ótima indicação da Adriana. Adriana, muito obrigado aqui por ter participado, ter topado compartilhar sua trajetória incrível dentro do Patrulheiros, todo esse trabalho que você tem feito. Continue transformando a vida de jovens, que com certeza toda essa sua trajetória vai inspirar muitas outras pessoas que estão nos assistindo. Então, deixo aqui meu muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, a equipe da Fomenta pelo convite. Um prazer conversar com vocês, viu? Excelente. Então, continuem acompanhando o podcast do Impacto. Todos os links aqui, as referências, a gente vai deixar aqui na descrição. Também o site, as redes sociais do Patrulheiros, para que vocês possam acompanhar, conhecer mais a organização. Todo o trabalho que eles têm realizado vai ficar aqui na descrição. A gente fica por aqui. Eu aguardo você no próximo episódio do podcast do Impacto. Até lá. Até.